Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal, eu sou o Muro e hoje vamos comentar um pouco sobre as duas semifinais do Campeonato Carioca, Flamengo versus Madureira e Vasco versus Fluminense. Resultados esses que sacramentaram talvez o primeiro jogo dessas semifinais, podendo haver ainda o segundo jogo, mas acho que para o Madureira o resultado já foi meio que bem decidido. Já visto que o Flamengo meteu 3-0 no Madureira, então reverter esse placar vai ser muito difícil, enquanto que Vasco e Fluminense ainda tiveram um resultado bem curto, podendo o Vasco converter esse resultado que sofreu contra o Fluminense, porém temos uns pequenos detalhes, tanto em Flamengo quanto em Vasco, que podem ter feito total diferença em tudo o que rolou nesses jogos de semifinais. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciaremos comentando sobre Flamengo e Madureira. O jogo foi bem, assim, acredito que fácil para o Flamengo, por mais que no primeiro tempo os gols não tinham acontecido, então isso causou muita revolta mesmo com o torcedor flamenguista, justamente porque o Madureira não é um time assim que poderia ser realmente um confronto contra o Flamengo. O Flamengo esse que, tem um elenco milionário, eu acredito que seja o elenco melhor preparado e mais caro também do Brasil. Então, você sofrer para fazer um gol no Madureira é algo que realmente deixou o torcedor muito revoltado. Essa revolta gerou um certo protesto, uma certa cobrança em cima dos jogadores, e no segundo tempo eles corresponderam com 3 gols e sacramentando talvez o resultado. Porém, esse tipo de resultado ainda não muda a situação do Flamengo, que tem apresentado, obviamente, um futebol muito ruim. E o torcedor já começou a entender, já começou a compreender que esse tipo de postura do time logo no começo do campeonato não é muito saudável e nem muito bom. É a famosa, né, no caso, instabilidade que eu sempre comento aqui nos times brasileiros, que prejudique muito a imagem do próprio time. E eu acredito que tanto o torcedor flamenguista como o torcedor palmeirense, que são as duas equipes melhores aqui do Brasil, gostariam que os seus respectivos times tivessem uma certa consistência em ter bons resultados e também ter boas atuações. O problema do Flamengo é que chegou numa situação que não estava tendo bons resultados e nem também boas atuações. Eu fiz um vídeo aqui recente referente ao Flamengo ser o time que toma mais gols aqui no Brasil. Esse número já deve ter mudado, obviamente, porque era até aquele momento, mas para um time que é talvez o maior campeão do Brasil ter esse tipo de alcunha, ou mesmo chegar a esse tipo de situação, é que realmente as coisas estão indo de mal a pior. Porém, para esse resultado contra o Madureira, o Felipe Luiz conseguiu dar a volta por cima e o seu time conseguiu fazer 3-0 em cima do Madureira, que foi um resultado muito para lá de convincente para essa semifinal do Cariocão. Se aprofundando agora um pouco mais nas estatísticas do jogo, o Flamengo teve uma posse de bola de 66% contra 34% do Madureira, tudo isso na casa do Flamengo. E umas finalizações no gol, foram 8 do Flamengo e 2 do Madureira. Acho que o time do Madureira realmente assumiu a postura de apenas defender e tomar o menos gol possível, que não deu muito certo. Se eu não me engano, eu até vi uma entrevista do goleiro do Madureira no intervalo do jogo, sendo totalmente sincero de que no caso deles fica realmente bem difícil de você bater de frente contra um Flamengo, porque a diferença de qualidade de jogadores é algo surreal. Mas é óbvio que quando você se propõe a disputar uma competição em que você vai ter um time muito forte contra, você tem que se preparar para isso, você tem que ter um tipo de estratégia. Futebol é imprevisto, por futebol tudo pode acontecer, então eu entendo esse tipo de declaração, é até engraçado de se ouvir, mas assim, qualquer time que faça um bom trabalho tem total capacidade de enfrentar o outro, independente de quais peças sejam. Além das estatísticas, gostaria de analisar com vocês também a escalação que o Felipe Luiz utilizou. Ele foi com o goleiro da Silva, então o Rossi acabou não jogando, não sei qual que é o problema com o Rossi. Ayrton Lucas na esquerda, Vitão e Danilo dupla de zaga, e Emerson Sheik na direita. O Emerson Royal na lateral direita. De volantes foram De La Cruz e Everton,
Na frente, Everton, Cebolinha, Carrascal e Plata, e como centroavante, o Pedro. Então, toda essa situação meio que demonstra... Eu não sei mais o que é time titular, o que é time reserva do Flamengo, confesso para vocês. Mas é óbvio que se você tem Arrascaeta e Lucas Paquetá no banco, com certeza tem pelo menos 2 reservas jogando, tem. Então, esse tipo de postura que o Felipe Luiz assume, não utilizando talvez o seu time titular contra o Madureira, talvez seja até esse tipo de protesto ou revolta que a torcida tenha, porque justamente se espera que o Flamengo tenha uma postura mais concisa com o seu elenco. E por mais que seja talvez a utilização de algumas reservas, a superioridade em cima de um time igual do Madureira tem que existir e prevalecer. E quando isso não acontece, obviamente que a torcida cobra, e cobra com muita razão. Agora partindo para a outra semifinal entre Vasco e Fluminense, Vasco jogando em casa, que poderia muito bem ter tido um resultado melhor em cima do Fluminense, mas não aconteceu e acabou perdendo de 1-0. E também Zubeldia, se eu não me engano, foi expulso nesse jogo, logo no começo do primeiro tempo, por reclamação. Bom, Zubeldia todo mundo sabe que é meio maluco, mas tem feito um ótimo trabalho no Fluminense, e esse tipo de situação demonstrou dentro de campo em que o Fluminense venceu o Vasco por 1-0. Vasco esse que acabou de perder o Felipe Coutinho, com aquele famoso pedido de rescisão, e com a cereja do bolo, agora que também foi a demissão do Fernando Diniz. Pelo menos por essa parte, o Pedrinho, se eu não me engano, toma a melhor posição e demite o Fernando Diniz porque não poderia apresentar mais nenhum tipo de resultado diferente dentro do Vasco. Acho que realmente o Diniz chegou no seu limite de desenvolvimento. É aquela situação que o treinador, ou ele vai agora atrás de um time do Japão, da China, para justamente fazer uma grana, ou ele vai tentar se reinventar e retornar com uma postura totalmente diferente, porque aquele tipo de estilo de futebol que o Fernando Diniz queria implementou no Fluminense, tentou implementar no Vasco, não dá certo. E é um estilo de jogo até muito perigoso e falho, tanto que o Manchester City conseguiu demonstrar isso contra o Fluminense naquele Mundial, que o Fluminense conseguiu manter a posse de bola por aproximadamente 5 minutos e depois foi um vareio. Então, acredito que o técnico precisa realmente se reinventar para voltar ao mercado de trabalho da melhor maneira possível, ou se manter nessa teimosia e vai acabar com a sua carreira dessa maneira. Por mais que o Vasco tenha perdido o jogo, a posse de bola foi maior para o Vasco. Agora não sei dizer se essa posse de bola foi passiva ou foi aquela posse de bola ativa, realmente atacando o Fluminense. Tudo que a gente pode analisar, vendo as estatísticas, é que o Fluminense teve pelo menos o dobro de chances de fazer gol. O Fluminense chutou 4 vezes no gol, enquanto que o Vasco chutou apenas 2. Então talvez essa posse de bola que o Vasco foi superior foi uma posse de bola mais passiva do que realmente ativa. Analisando a escalação, o Zubeldia, como conhece muito bem o seu elenco, sabe utilizar da melhor maneira as suas peças. Então eu tenho certeza, e foi comprovado em campo com o bom resultado, que o Fluminense soube muito bem ler o Vasco, enquanto que o Fernando Diniz tentou utilizar algumas outras peças, alguns outros jogadores, mas fica realmente difícil de você garantir algum tipo de ânimo no time quando ele perde o seu principal jogador, o seu 10. Então eu acredito que isso afetou muito a equipe, causando também a demissão do Fernando Diniz. Não sei se a relação do pedido do Felipe Coutinho de sair do Vasco tem também como resultado a demissão do Fernando Diniz. Isso, obviamente, quem trabalha no Vasco ou mesmo conhece os bastidores do Vasco vai saber dizer. Mas esse tipo de demissão eu acredito que veio num momento tardio, que isso poderia ter muito bem acontecido no começo do ano, quando se os clubes têm aquele tempo de preparação, de planejamento, e também isso só demonstra que o Vasco realmente está muito atrasado em seu planejamento, muito perdido, e agora vamos ver qual vai ser o treinador que o Vasco vai contratar, tendo essas peças que talvez não sejam muito atrativas para o próximo treinador. Então essa foi a minha análise referente às semifinais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Madureira, Fluminense e Vasco. Eu tenho certeza que o jogo de volta entre Fluminense e Vasco ainda vai ter muito pano para manga, porque justamente o placar, que foi bem curto, pode muito bem ser revertido.
podendo o Vasco ainda ter adquirido um treinador e conseguido, obviamente, um tipo de bom resultado prévio, tendo o Santos no meio da semana. Santos, esse, por mais que tenha treinador, não tenha uma boa prospecção de bom resultado, então o Vasco pode realmente ali farmar um pouquinho de aura, igual todo mundo fala, e conseguindo uma motivação para chegar mais forte contra o Fluminense na decisão dessa semifinal, enquanto que o Flamengo, pô, simplesmente eu acredito que nesse jogo de volta contra o Madureira vai apenas poupar os seus titulares, porque não tem muito porquê garantir alguma coisa devido ao elástico placar de 3-0. O Flamengo agora tem a decisão na quinta-feira contra o Lanús, dessa Recopa, que igual eu falei, é uma Copa talvez que pra mim não faz o menor sentido, mas já que está acontecendo, é bom que o Flamengo vença, porque já que perdeu a Supercopa para o Corinthians, isso deixa as coisas ou mesmo bem mais interessantes e uma pressão a maior acima do Flamengo, porque já perdeu aquela competição pro Corinthians e agora precisa realmente ganhar essa competição. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, igual eu já havia previsto talvez, ou estava pensando que iria acontecer, o jogo que os Flamengo tinha com o Mirassol na quarta-feira foi adiado, justamente porque ficou muito perto um jogo do outro. Então o Flamengo vai ter realmente um tempo hábil para preparar esse jogo contra essa final contra o Lanús. Então, o que você acha? O que você pensa de toda essa situação? Concorda com a demissão do Diniz do Vasco? Você concorda também com os protestos da torcida do Flamengo contra o time que, mais uma vez, tem um início muito ruim? Flamengo esse que já teve um início bem difícil no ano de 2025, repete esse ano difícil em 2026 e a torcida de prontimão, eu acho que na minha opinião com razão, cobra o time da melhor maneira possível. Mas aí, o que você acha que você pensa? Deixa aí nos comentários, gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!